E se eu te falasse que, por mais de 20 anos, os fãs do Homem-Aranha têm tido várias discussões sobre as teias do Aranha? Qual é a melhor? Qual é a pior? Entre muitas outras discussões. Mas, com o retorno das teias orgânicas em Brand New Day, muita gente começou a se questionar se existe uma grande diferença entre a teia orgânica e a artificial. Hoje eu decidi ajudar nessa questão e dar minha opinião. Bora lá analisar os maiores feitos nas HQs e nos filmes para responder essa pergunta que divide tantos fãs do Cabeça de Teia. Afinal, qual é o melhor tipo de teia do Homem-Aranha e o porquê? Antes de tudo, vale lembrar qual veio primeiro. E foram as teias orgânicas. Lá em Amazing Fantasy XV, Stan Lee e Steve Ditko introduziram esse conceito para mostrar aos nerds ostracizados da época que não havia problema nenhum em ser estudioso. Muito pelo contrário, o Homem-Aranha só conseguiu criar os lançadores de teia porque ele era inteligente e tinha conhecimento em ciência. Inclusive, existe literalmente um balão de fala em sua primeira aparição destacando isso. E eu sei que pode parecer só um detalhe, mas esse detalhe muda completamente a forma como enxergamos o personagem. As teias mecânicas não são apenas um equipamento legalzinho ali. Elas representam quem o Peter Parker é. Sem elas, ele continuaria tendo força, agilidade e sentido aranha, mas perderia justamente a ferramenta que simboliza sua inteligência e que acabou se tornando uma das maiores marcas do personagem. E isso fica ainda mais impressionante quando percebemos o quão avançados aqueles lançadores realmente eram. Eles não eram apenas uns braceletes que disparavam cordinha, havia muita tecnologia por trás deles. Na primeira anual de The Amazing Spider-Man, Stan Lee dedicou as últimas páginas para responder algumas dúvidas dos leitores sobre o personagem. Inclusive é um material bem legal, eu acho que vale a pena qualquer fã do Homem-Aranha ler. Tem curiosidade sobre a força do Homem-Aranha, funcionamento do traje e, claro, sobre as famosas teias. Segundo esse manual, Peter dedicou horas estudando tudo que podia sobre aranhas. Depois disso, ele desenvolveu o fluido de teia em laboratório, sob condições extremamente precisas e passou a armazená-lo em pequenos cilindros compactos, mais ou menos do tamanho de um tubo de pasta de dente. O disparo acontece quando Peter toca, com um dos dedos, um pequeno eletrodo localizado na palma da mão dos lançadores. E como Peter não é bobo nem nada, ele sempre anda com cápsulas extras de fluido presas ao cinto de utilidades. E agora vem uma parte que tem gente que nem imagina, mas originalmente os lançadores possuíam 3 modos diferentes de disparo. O primeiro era a corda, usada para balançar pela cidade. O segundo era a rede, que era perfeita para imobilizar criminosos rapidamente. E o terceiro era a cola, que servia para grudar alguém no chão, em uma parede ou praticamente qualquer superfície. Inclusive, teve uma vez no comecinho que o Peter grudou o Jameson numa cadeira. O Peter meio era poucas ideias. Mas continuando, anos depois, esse funcionamento acabou sendo simplificado nas HQs. Ao invés dele precisar ajustar manualmente o bico do lançador para escolher cada modo, Peter passou a controlar tudo apenas variando a pressão do toque no gatilho. Foi uma mudança que deixou tudo bem mais prático e também foi mais fácil para desenhar também, né? E se engana quem acha que as teias mecânicas são apenas uma espécie de corda. Elas são muito mais impressionantes do que parecem. Já nas primeiras explicações da Marvel, é dito que se Peter aumentasse a espessura da teia em apenas 1 centímetro, ela seria resistente o suficiente para prender até mesmo coisa por um bom tempo. E eu não paro por aí. A teia também é resistente ao calor. Em condições normais, ela consegue até conter o tocha humana, desde que ele não intensifique suas chamas, claro. E além disso, ela é extremamente elástica, suportando impactos enormes sem romper. E uma característica, cara, que eu acho genial, é que o Peter projetou propositalmente a sua fórmula de teia para que ela se dissolvesse naturalmente depois de cerca de 1 hora. Pode parecer um negócio bobinho e tal, mas, cara, imagina se isso não acontecesse. Nova York inteira ia virar um emaranhado de teias em poucos dias. E o mais legal é que Peter nunca pensou na teia apenas como um meio de se balançar pela cidade. Ao longo dos anos, ele já transformou em praticamente tudo que você consegue imaginar. Escudos, paraquedas, redes, esquis, barreiras, balsas, bastões, bolsas, bolas, cola e provavelmente mais um monte de coisa que eu devo ter esquecido. No final das contas, o verdadeiro superpoder aqui não é nem a teia, é a criatividade do Peter. Essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: nossa, mas essas teias aí, elas eram legais, né? Criativas, interessantes, faziam parte da identidade do Peter. Por que trocar isso? Bom, tudo começou no início dos anos 2000, quando a Sony começou a produzir o primeiro filme do Homem-Aranha dirigido por Sam Raimi. Hoje todo mundo conhece essa versão do personagem pelas teias orgânicas. Mas o curioso é que nem sempre foi essa a ideia. Nas primeiras versões do roteiro, Peter também utilizaria lançadores de teia. Inclusive existem até mesmo testes de câmeras e materiais promocionais mostrando isso. Só que durante o desenvolvimento do filme, a equipe decidiu abandonar esse conceito. Um dos motivos era simplesmente o tempo. A origem do Homem-Aranha já precisava mostrar a picada, a morte do tio Ben, a vida escolar do Peter, adicionar ainda uma explicação detalhada sobre
os lançadores, deixaria o começo do filme ainda mais longo. Mas existia outro motivo que eu considero ainda mais importante: a suspensão de descrença. Sam Raimi achava difícil convencer o público de que um adolescente iria conseguir criar aquilo, que é uma das tecnologias mais absurdas da ficção, e ia continuar passando dificuldade para pagar aluguel. E, sendo sincero, eu até concordo com ele, eu entendo qual que é o ponto dele aqui. De fato, é muito difícil de acreditar que um gênio iria criar algo hiper inovador, poderia render bilhões para ele e preferir continuar na pobreza. Então a solução encontrada foi simples. Se a aranha deu super força, agilidade, um sexto sentido, por que ela não poderia dar também capacidade de produzir teias? Foi uma mudança polêmica, mas que acabou tornando uma das características mais marcantes da trilogia do Sam Raimi, a ponto de, até pouco tempo, tinha gente pensando que o Homem-Aranha base já tinha teias orgânicas. Tanto que quando o Andrew veio com esse conceito, um tantão de gente caiu de pau em cima, porque pensou, nossa, mas eu não sei o que e tal, sendo que o cara tava sendo só fiel às HQs, cara, coitado do Andrew. Mas, por incrível que pareça, apesar das teias orgânicas terem se popularizado apenas nos anos 2000, essa ideia é muito mais antiga. Ainda nos anos 80, um filme do Homem-Aranha que acabou sendo cancelado já cogitava abandonar os lançadores mecânicos e fazer o Peter produzir teia naturalmente. A proposta era criar uma adaptação bem diferente dos quadrinhos, inclusive algumas versões do roteiro tinham ideias bem maluquinhas, viu? Dizem que até teria uma cena de sexo entre o Peter e a Mary Jane numa ponte. Talvez esse filme cancelado até mereça um vídeo próprio algum dia. E no fim das contas, o projeto nunca saiu do papel. Mas cerca de 20 anos depois, Sam Raimi resgatou justamente essa ideia para sua trilogia. Não a do Peter e da Mary Jane, pelo amor de Deus, mas sim as das teias orgânicas. Diz que me ama, Peter. Eu te amo. E foi assim que nasceram de verdade as famosas teias orgânicas no cinema. E o grande diferencial delas é justamente esse. Enquanto as teias mecânicas dependem da inteligência do Peter para existir, as orgânicas fazem parte do corpo dele. Não existe cartucho, não existe fluido artificial, não existem lançadores. A picada da aranha alterou o organismo de Peter a ponto de fazê-lo produzir suas próprias teias, como uma aranha de verdade. É uma mudança simples, mas que altera completamente como o personagem utiliza seus poderes. Nas mecânicas, se o lançador quebra ou acaba o fluido, coisa do tipo, ele precisa usar a criatividade dele para sair daquela situação. Já nas orgânicas, essa preocupação praticamente desaparece. As teias passam a ser apenas mais um poder do Homem-Aranha, como sua força ou sentido de aranha. Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a mensagem que cada versão transmite. As teias mecânicas, lançadores, elas representam a inteligência do Peter. Nos filmes do Sam Raimi, elas representam a mutação causada pela picada de aranha. E é justamente por isso que essa discussão existe até hoje. No fim das contas, as duas versões funcionam perfeitamente bem. Elas apenas contam histórias diferentes sobre o mesmo herói. Mas se as teias mecânicas têm a vantagem da versatilidade, as teias orgânicas brilham em outro aspecto: a autonomia. A melhor coisa das teias orgânicas é que elas têm uma produção praticamente infinita. No filme ela é meio nerfada porque estabeleceram que elas dependem do emocional do Peter para funcionar direito. Inclusive, isso não é uma inversão 100% do filme, se parar pra pensar, porque nas primeiras HQs os poderes do Peter também dependiam da saúde dele. Só que lá o negócio era totalmente ridículo. A ponto, tipo assim, o cara pegava uma gripe e começava a perder os poderes temporariamente. Já nas HQs que as teias orgânicas aparecem, pelo que eu me lembro, não acontece algo assim. Até porque quando elas foram introduzidas nas HQs, essa ideia de que os poderes do Peter dependiam da saúde dele já tinha sido praticamente abandonada. Outra vantagem é que elas simplesmente não precisam de recarga. Enquanto as mecânicas, cedo ou tarde, acabam e o Peter precisa trocar os cartuchos, as orgânicas continuam sendo produzidas naturalmente pelo corpo dele. Além disso, diferente das teias mecânicas, que dependem da pressão dos dedos do Peter para mudar o tipo de disparo, as orgânicas fazem isso de forma natural, já que fazem parte do próprio corpo dele. Por isso tem várias cenas onde o Peter do Tobey Maguire atira bolas de teias, corda de teia, e até em um storyboard de Homem-Aranha 4 ele faz um paraquedas. Talvez o maior feito delas no filme tenha sido justamente em Homem-Aranha 2, na famosa cena do trem. Ali o Peter passa vários segundos disparando uma quantidade absurda de teias sem parar. É uma cena que mostra muito bem a principal vantagem das teias orgânicas: elas nunca acabam. Por outro lado, as maiores vantagens das teias mecânicas são a criatividade e versatilidade do Peter.
Enquanto as orgânicas sempre vão funcionar praticamente do mesmo jeito, as mecânicas podem evoluir junto com ele. Além das variações clássicas como bola de teia, rede, corda, que, como vimos, as orgânicas também são capazes de fazer, Peter pode criar versões completamente novas do fluido. Tem teia de impacto, bomba de teia, teia elétrica e várias outras modificações que ele vai inventando conforme a situação exige. O céu é o limite. E não para só no lançador, não. As teias também servem como base para várias versões do Peter. Um dos meus exemplos favoritos é a armadilha de laser de Marvel's Spider-Man 1, onde ele mistura os lançadores com outros equipamentos para criar uma armadilha capaz de prender os inimigos. Ou seja, os lançadores não são só um equipamento ali, eles fazem parte do arsenal tecnológico do Homem-Aranha. Outra vantagem é que, diferente das teias orgânicas, que sempre terão exatamente os mesmos atributos, os lançadores mecânicos podem ser melhorados. Peter pode criar um fluido mais resistente, pode aumentar o alcance, pode desenvolver novos tipos de cartuchos. Resumindo, as teias mecânicas evoluem junto com a inteligência e orçamento do Peter. E quando o assunto é feito, meus amigos, elas também não decepcionam. Ao longo dos quadrinhos, elas já seguraram carros em movimentos, impediram prédios de desabarem, sustentaram toneladas de concreto e resistiram à força de personagens absurdamente poderosos. Então não, elas não são só uma cordinha ali. Ela é muito forte, uma das únicas vezes que ela falhou, que eu consigo lembrar de cabeça, foi quando a Gwen morreu. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. Claro que, mesmo com tudo isso, os dois tipos de teia têm seus pontos fracos e fortes. As mecânicas são maravilhosas, porque mostram a genialidade do Peter logo de cara. Elas também permitem várias cenas interessantes. Imagina, por exemplo, uma luta em que os lançadores quebram ou acabam as cápsulas de fluido. De repente, o Peter perde a sua principal ferramenta e precisa improvisar, sair da zona de conforto e vencer só na criatividade. Olha que maneiro. E além disso, elas possuem dezenas de funções diferentes. O Peter pode criar novos tipos de fluido, melhorar os lançadores e adaptar a tecnologia sempre que surgir um problema novo. Mas elas também têm seus contras. Parte deles é depender de cartucho. Peter provavelmente passa madrugadas inteiras fabricando fluido. Os lançadores devem precisar de manutenção de tempos em tempos. E, na minha opinião, o maior problema de todos: a coerência, meus amigos. Como eu disse hoje mais cedo, cara, é extremamente difícil de acreditar que um cara capaz de inventar uma tecnologia dessas continue sendo um pobre lascado, igual o Peter, infelizmente, costuma ser. Cara, sério, as teias são absurdas. Elas são extremamente resistentes, extremamente leves e maleáveis. Pra quem não tá ligado, na ciência, normalmente funciona assim: se você ganha uma coisa, você perde outra. Quer um cabo mais resistente, por exemplo? Beleza, mas ele provavelmente vai ser mais pesado ou menos flexível que, por exemplo, um fio dental, que não aguenta peso nenhum. E as teias do Peter simplesmente ignoram tudo isso. Se ele patenteasse essa tecnologia, cara, era papo da Tia May nunca mais precisar de se preocupar com dinheiro pelo resto da vida. E a desculpa da identidade secreta até funciona um pouquinho, mas até certo ponto, né? Porque vamos supor que o Peter revela a identidade dele, mas em troca ele consegue patentear isso e ficar muito rico, não sei o que e tal. Cara, era papo dele literalmente conseguir quantas seguranças ele quisesse, sei lá. Pô, comprar uns robôs lá do Tony Stark, sei lá, coisa do tipo. Apesar de que o Tony não acho que ele seria muito confiável, não. Ele provavelmente ia gravar o Peter. Mas ele provavelmente ia espionar o Peter, mas sei lá, foi um exemplo. Ele e a família dele de qualquer forma já corre perigo. Então, se for pra correr perigo, que pelo menos seja correr perigo rico, né, cara? Porra. E outra, em Guerra Civil, o Peter revelou publicamente quem era. Ou seja, naquele momento ele podia simplesmente patentear a tecnologia sem medo de entregar sua identidade. Inclusive, ele já estaria sendo parceiro do Tony Stark, que já era um grande empresário àquele ponto. E sabe o que a Marvel fez? Deu um reset em tudo. É, meus amigos, vocês não odeiam Homem Day o suficiente. Enfim, assim como as mecânicas, as orgânicas também têm seus pontos fortes e fracos. O maior ponto forte delas é a praticidade. Sério, elas estão sempre disponíveis. Peter não precisa de passar madrugadas fabricando fluido, não gasta dinheiro com cartuchos, não precisa fazer manutenção e não fica preocupado com a munição acabar no pior momento possível. E além disso, elas deixam o Homem-Aranha muito mais próximo de uma aranha de verdade. Afinal, se ele ganhou todos aqueles poderes por causa da picada, faz sentido que ele também produza teias. Mas tem alguns pontos negativos também. Como elas fazem parte do corpo do Peter, existem muito menos possibilidades de técnicas. Você não pode simplesmente criar uma teia elétrica, uma bomba de teia ou inventar um fluido novo quando surge algum problema diferente. Igual, por exemplo, o Andrew Garfield fez no TASM 2, onde ele viu que o Electro estava dando um problema ali com os lançadores, que os
que as teias dele conduziam a eletricidade, ele foi lá e evoluiu elas para que não conduzissem mais. No caso do Tobey, ele teria se lascado. E o maior contra de todos, na minha opinião, é que elas diminuem o destaque do Peter como cientista. Tanto que é só você ver, cara, nos filmes do Sam Raimi, o Peter parece um cara inteligente. E não passa disso. Ele é inteligentezinho, tá? Beleza, eu consigo entender. Ele tirava nota boa na escola. Ok, uau. Mas ele não parece... Seja sincero, largue a nostalgia de lado, a memória afetiva e tudo. Aquele cara parece o sexto maior gênio do universo Marvel? Pra mim, não, cara. Ele parece, sei lá, um cara muito inteligente. Quem sabe até mesmo, sei lá, inteligente o suficiente pra virar um cientista, professor, coisa do tipo. Beleza. Mas o sexto cara mais inteligente da Marvel, isso é um negócio, assim, difícil, tá? Eu não sei se o Peter do Tobey passa a energia que este título precisa, sabe? É só tu ver que ele não tem nenhum feito científico que chegue perto da genialidade de alguém que criou uma das tecnologias mais absurdas da ficção praticamente sozinho. No fim das contas, eu acho que essa discussão nunca vai ter uma resposta definitiva, porque as duas representam coisas diferentes sobre o mesmo personagem. A teia mecânica representa Peter Parker, um garoto que, mesmo depois de ganhar superpoderes, resolveu o problema de locomoção e facilitou para ele ter combates à distância usando inteligência. Elas mostram que o maior poder do Peter nunca foi só a picada de aranha, também, mas um dos maiores poderes dele foi o cérebro. Agora, as teias orgânicas representam o Homem-Aranha. Elas fazem Peter parecer uma aranha de verdade, deixam seus poderes mais naturais e reforçam a ideia de que ele realmente foi transformado em uma criatura híbrida entre humano e aranha. Então, no fim, não existe uma resposta objetiva sobre qual é melhor. Existe apenas o que representa melhor o aspecto do personagem que você mais gosta. Se você prefere destacar o Peter cientista, provavelmente vai gostar mais das teias mecânicas. Agora, se você prefere destacar o Homem-Aranha como uma criatura com superpoderes de aranha, provavelmente vai preferir as teias orgânicas, tá tudo bem nisso. Agora, se você perguntar de mim, o que eu acho, eu ainda fico com as mecânicas, porque pra mim, o que faz o Homem-Aranha ser especial não foi só a picada de aranha, mas sim o fato do Peter Parker ser inteligente o suficiente para transformar aqueles poderes em algo ainda maior. E ao contrário de alguns fãs das teias mecânicas, eu não sou totalmente avesso a teias orgânicas. Muito pelo contrário, eu acho que elas funcionam perfeitamente como um power-up do Peter. Assim como na saga O Outro. Inclusive já tem vídeo sobre ela aqui no canal, vai lá depois. E, como tudo indica, vai acontecer a mesma coisa no Brand New Day. Pra mim, esse é o melhor dos dois mundos. Primeiro, você mostra a genialidade do Peter com o lançador mecânico. Depois, conforme ele evolui como herói, ele evolui seus próprios poderes. Assim, você não perde o Peter cientista e ainda ganha um Homem-Aranha mais próximo de uma aranha de verdade. Mas essa é só minha opinião de um cara aleatório no YouTube. E você? É Team Teias Mecânicas ou Team Teias Orgânicas? Me conta aí nos comentários, eu faço questão de ler todos e se der eu vou responder. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com aquele amigo que vive discutindo qual versão é melhor. No mais, falou com Deus e tchau, obrigado galera.